Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast oficial do Grupo de Clínicas Olhar Saúde. Nesse episódio eu tenho a honra de receber meu amigo e recém-chegado de volta aqui ao estado do Maranhão, especialista em oftalmopediatria e estrabismo, que é o Dr. Pedro Buna. Vocês vão ter a honra de poder ouvir os esclarecimentos dele sobre várias alterações oculares, sobretudo a parte de estrabismo. Dr. Pedro, seja muito bem-vindo ao Pod Olhar Cast, o podcast oficial do Grupo de Clínicas Olhar Saúde. Muito obrigado, Álvaro. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui presente, começar a ter esse contato com todo mundo aqui, novamente voltando ao Maranhão, né? Então, é uma honra estar presente com vocês aqui hoje. Pessoal, esse é o Dr. Pedro Buna, tá, pessoal? Pode anotar aí embaixo, é uma pessoa muito querida, ele está chegando agora de volta aqui e vai contar um pouco mais da história dele. Afinal, quem é Dr. Pedro Buna? Qual é o tipo de atividade específica que ele faz? Como é que ele contribui para a sociedade da melhor maneira possível? Dr. Pedro, os nossos pacientes, as pessoas que ouvem a gente, que assistem pelo Spotify, assistem pelo canal do YouTube ou na TV Alternativa, que é o 19.1, querem te conhecer um pouco melhor, saber um pouco mais da sua história. Então, quem é Dr. Pedro Buna? Vamos lá, então começar lá atrás, né? Sou ludovicense, né? Nasci aqui em São Luís, fiquei aqui até os mais ou menos 18, 19 anos, quando fui para Minas Gerais, lá para a terra do pão de queijo, fazer minha faculdade, fiz a faculdade da UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz 6 anos lá, fui para Brasília, onde fiz minha residência médica em oftalmologia, e depois, ano passado, retornei para Minas Gerais, para Belo Horizonte, para fazer essa subespecialização, esse fellow em oftalmopediatria e estrabismo, né? E agora estou retornando aqui depois de 10, 11 anos, né, para São Luís para contribuir com tudo que aprendi. Pessoal, isso mesmo, viu? 10, 11 anos, pessoal. Olha a trajetória, acho uma odisseia, né? A trajetória grande que o médico passa para poder se especializar, para poder cuidar das pessoas, para poder servir a população. E ainda bem que ele escolheu, dos 27 estados do Brasil, voltar para o Maranhão. Graças a Deus, muito obrigado, viu? Ainda mais para o Grupo de Clínicas Olhar Saúde, que tem, claro, vocês têm conhecido, vocês sabem como é que funciona nas nossas clínicas, que é de servir a população, de dar o máximo de qualidade para as pessoas que precisam. E o Dr. Pedro agora está de volta aqui. E a gente quer saber um pouco mais que tipo de especialização que ele tem, como é que ele vai poder contribuir, qual é a maneira. Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta antes. Como é que você decidiu, na verdade, escolher a medicina ou escolher também a oftalmologia? O que foi que pesou assim, na decisão sua naquele momento? É importante para as pessoas te conhecerem um pouco mais da pessoa, do ser humano cristão, senhor Pedro Buna. Lá na faculdade, na verdade, eu pensava no começo em cardiologia, né? Eu comecei a faculdade de medicina pensando em cardiologia. Passando os períodos e acabei tendo breve contato, que você sabe que na faculdade a gente tem um contato muito pequeno com a oftalmologia. Eu tive esse breve contato com a oftalmologia e me apaixonei. Realmente assim, foi algo que me deu prazer de estudar, de aprender mais sobre. E aí foi onde eu decidi fazer a especialização em oftalmo, né, a residência em oftalmologia. E depois foi a caminhada para a oftalmopediatria especificamente também. Fui aliando uma parte que eu gosto muito, que é criança, também já tinha esse planejamento de pediatria, vamos dizer, e aí acabei aliando os dois. Então, vou para a parte dos meus pequeninos. Legal. Tá feliz nessa área? Feliz demais. Graças a Deus. Pessoal, então já estou aqui antecipando aqui, fazendo um spoiler, porque até o final desse podcast aqui, vocês fiquem aqui, quem ainda não curtiu o nosso canal aqui no YouTube, aperta aqui no botão do like, bota nos comentários, tira suas dúvidas, que até o final desse podcast, o Dr. Pedro vai compartilhar aqui o caso mais importante, mais interessante, surpreendente, que ele atuou na vida dessa pessoa ao longo da vida dele como médico. Então ele vai pensando aqui e até o final, então fica aqui até o final para você assistir e entender essas pessoas, como é que é o cuidado, a maior transformação que ele fez, graças a Deus, na vida de uma pessoa. Então, Pedro, vamos lá. Então, você é especialista na parte de estrabismo, né? Especialista em oftalmopediatria, que é em crianças. Doutor, o que é criança? Até 12 anos de idade, pela OMS. Então, vamos lá. Ele é especialista em crianças e também é especialista na parte de estrabismo. Pessoal, para quem não sabe, é o olho torto. Para quem tem o olho torto, é chamado de estrabismo. Então, nesse momento, ele vai poder explicar o que é, na verdade, o que causa, como a pessoa identifica, na verdade, esse estrabismo, essa informação para os pais, mas nesse momento, como é que eles podem identificar isso na vida de uma criança. Perfeito. Então, vamos lá. Então, primeiro, o que é estrabismo? Estrabismo, simplesmente, é o desalinhamento ocular. Só isso. Quando os olhos eles não estão alinhados em paralelo, né? A visão que a gente chama de visão primária do olhar, né, em frente.
Então, quando você tem um desalinhamento ocular, isso pode ser devido a uma condição congênita, uma condição hereditária, né? Tem esses fatores hereditários, ou pode ser um desalinhamento, um estrabismo ao longo da vida, adquirido. Então, aí quando a gente vai separar essas duas coisas, os adquiridos e os congênitos, vamos botar aí, infantil. Então, essas duas sub-áreas que vão se dividindo. Que aí a gente vai falar mais sobre algumas outras enfermidades, algumas outras doenças, né? E que podem levar ao estrabismo. O estrabismo congênito, o estrabismo infantil, que é o que eu mais lido no cotidiano, é aquele estrabismo que está desde, às vezes, os primeiros meses de vida, às vezes no primeiro, segundo ano de vida. Depende muito, varia muito de cada caso. E pode estar ligado tanto ao só fator genético, como eu acabei de falar, como a um grau alto, um grau que às vezes a pessoa não sabe que tem. Muito bom, Pedro. Pessoal, então ficou muito claro vocês agora o que é de fato o estrabismo, o que é grau. E uma coisa, Pedro, que eu tenho falado muito, doutor Pedro, é em relação... Isso é uma explicação que parece uma coisa pequena, doutor Reinaldo, você está aqui assistindo também. Entenda, existe uma grande tendência, né, a população geral, achar que tudo na oftalmologia é tratado com óculos. E isso eu sempre uso, todo canal de televisão que nós estamos, todo podcast nosso, para poder separar isso. Pessoal, você que está em casa agora, que está no Spotify, entenda de uma vez por todas. Grau é uma coisa, é um tipo de problema, grau, óculos, ok, resolve. Só que o olho tem muitas outras doenças, problemas que podem acontecer que o grau não resolve. Então pode ter catarata, pode ter glaucoma, doenças da retina, doenças da córnea, pode ter o estrabismo. Então entenda, o óculos ele não resolve na maior parte dos casos. O que resolve é uma avaliação oftalmológica completa. E isso é fundamental e eu bato sempre na tecla, porque sempre tem uma pessoa que ainda não sabe disso. Então toda consulta oftalmológica não se conforme só com aquele grau. Ele não é suficiente. Ele precisa de uma avaliação de pressão do olho e de dentro do olho, para saber se existe alguma doença ou não. Tá bom? Vale a pena sempre a gente ressaltar esse tipo de situação. Doutor Pedro, vamos lá. Olho torto, estrabismo. É mais comum, então, em crianças ou é mais comum em adultos? Qual é a diferença? Vamos lá. É mais comum, você vai ver mais na criança, até por esse fator de imaturidade, muitas das vezes da musculatura no começo da faixa etária da criança, mas também é comum na fase adulta, né? Então, esses da fase adulta, quando surgem de forma aguda, que a gente chama, ou seja, de uma forma súbita. Então, esse é um estrabismo que você deve investigar de uma forma muito minuciosa, porque é um estrabismo que pode, por exemplo, estar associado a um tumor cerebral, a algum AVC, a algum diabetes, né? Então, são fatores que você tem que estar bem atento para não deixar passar batido. E muitas das vezes a pessoa acaba percebendo, ao longo do tempo, não chega a perceber de início. Começa a perceber quando começa a dar visão dupla, aí que é mais comum realmente no adulto. Mas na criança, a mãe, muitas das vezes, é o fator primordial. Quando a mãe chega lá, olha, meu filhinho tem olho torto. Pega essa criança muito bem, faz uma anamnese, faz um exame físico muito bem, que muitas das vezes a mãe vai estar certa. Tá certo. Então, pessoal, é isso aí mesmo, viu, pessoal? Vamos entender bem isso, porque é muito importante. E a detecção precoce também é fundamental nesse momento. Então, em cima disso, o que você pode orientar, assim, para as mães, para os pais que estão em casa agora, que estão com seus filhos recém-nascidos, que têm filhos já ali na primeira infância, segunda infância, que estão começando a ir para a escola já. Então, é nesse espectro aí do nascimento até os 12 meses de vida, digamos, 12 anos de vida, né, que é o período da infância. Então, o que você pode dar sinais de alerta, assim, que a mãe possa perceber em casa, que chame a atenção, que precise de uma avaliação imediata para descartar alguma causa de estrabismo? Que sinais seriam esses? Isso. Primeiro, deixar bem claro. Tem que ser feita uma consulta rotineira anualmente, principalmente ali no período que a criança está entre 12 meses e 0 anos de vida. Eu falo até mais entre ali os 6 meses e 8 meses de idade, que é a pessoa, isso falando a pessoa que já fez o teste do olhinho, né? A pessoa já fez um teste do olhinho entre 6 meses e 8 meses de idade, é muito interessante você fazer essa consulta,
Porque você vai detectar precocemente aí uma catarata congênita, ou seja, uma catarata lá do nascimento. Você vai detectar precocemente o estrabismo, aí que pode, voltando um pouquinho, pode ser tanto um olhinho torto para dentro, né, que é o que a gente chama de estrabismo convergente, quando o olhinho está para dentro. Isso. Aqui pronto, essa fotinha aqui. Então, quando o olhinho está para dentro, é um olhinho que a gente chama de estrabismo convergente. E quando o olhinho está mais voltado para fora, é o estrabismo que a gente chama de estrabismo divergente. Então, todos esses dois, ou algumas outras enfermidades, algumas outras doenças, são detectados precocemente durante esses 6, 8 meses, 10 meses de vida. Tá? Então, aqui, ó, é boa que você deu uma ampliada aqui, só falando de novo. Estrabismo pode ter o olhinho para fora, quando o olhinho está desalinhado para fora, o olhinho quando ele está desalinhado para dentro, tá? Sobe só mais um pouquinho aquela lá de cima. Ou o olhinho ele pode ser um em cima do outro, tá? Que a gente chama de hipertropias. Então, todos esses tipos são detectados precocemente durante essa faixa etária. Aí você me perguntou sobre os fatores de risco. Olha, fator de risco, a criança que é prematura, a criança que teve algum problema durante a gestação, teve algum problema durante o parto, teve alguma falta de oxigênio durante o parto. Todos esses são fatores que são fatores de risco para a criança ter o estrabismo. Outro, fator familiar. Criança, família que já tem uma pessoa, principalmente de primeiro grau, parentes, pais, mães, até o avô e a avó, também é um fator que é um fator de risco para a criança. Então vamos lá, pessoal, vamos aqui organizar então todo conhecimento. Pessoal, é muito conhecimento, então você que está aí, a gente tem que parar, organizar o pensamento para você que está em casa não ter dúvida. O que a gente mais quer é que seu filho possa ter uma visão bem desenvolvida. O que a gente mais quer é que seu filho, se tiver algum problema de estrabismo, seja detectado rapidamente antes de fazer a ambliopia, que ele vai já explicar o que é isso. O que a gente quer é que uma criança faça o teste do olhinho corretamente e que em qualquer sinal suspeito mande para o oftalmologista, para detectar logo aquele problema, porque cada dia, cada minuto faz diferença. É isso que nós queremos para todo o Maranhão. E é por isso que é importante o Dr. Pedro explicar aqui, a gente vai organizar o cuidado. O que ele falou para vocês, pessoal, é o seguinte, é que desde a gravidez é importante que a pessoa faça, a mulher faça o pré-natal adequado. Com certeza. Porque tem algumas doenças, como as torches, né? Isso. Que você pode falar já sobre isso, que são doenças infecciosas, medicamentos que podem ser utilizados, que podem gerar uma alteração já dentro do útero da barriga da mulher. E já nasce a criança com problema. Na visão, com estrabismo, consequentemente com uma perda de visão se não for tratada a tempo. Então é importante que você entenda exatamente isso. E logo no pré-natal já tem que ter o cuidado. Depois a criança nasce. No intraparto, naquele momento ali, é um momento também crucial. Como você falou, pode ficar sem oxigênio. Isso. Por algum descolamento de placenta prévia, alguma outra situação ali que pode acontecer. E aí a criança logo nasceu, em 48 horas de vida, tem que ter o teste do olhinho. É o mais recomendado. A lei nossa aqui do Estado do Maranhão, Lei 11.118, de 2019, para poder tornar obrigatório toda criança nascida no Estado do Maranhão é obrigada a fazer o teste do olhinho em qualquer maternidade ou hospital público desse Estado. Depois disso, essa criança até 30 dias de vida tem que fazer o teste do olhinho. Depois já nem é mais chamado teste do olhinho. Depois já é chamado avaliação oftalmológica. E aí faz seu exame e identifica. E aí uma dúvida muito comum que eu queria que você explicasse é a questão do estrabismo, que é o olho torto, até os 4 a 6 meses de vida. Toda semana é mensagem aqui no YouTube, mensagem na central do grupo de clínica Olhar Saúde. Doutor, meu filho tem 3 meses, está com o olho entortando. É normal? Isso é fisiológico? Ou isso é patológico? Ou isso é alguma doença? Pedro, usa esse tempo agora e explica para todo o Maranhão e todo o Brasil que vai ouvir. Pode colocar aquela fotinha que a gente estava... Essa daqui. Não, a outra até. Mais atrás. Essa aqui? Não. Essa aqui? Isso, essa daqui. Então, é muito comum a criança já nascer com um certo grau de estrabismo. Vamos colocar assim, as primeiras semanas, até 4, 6 meses de vida, é comum você notar que a criança tem um desvio ocular, tanto às vezes para fora ou para dentro, isso independente. Porém, isso é por conta da imaturidade muscular, imaturidade cerebral que causa uma imaturidade no controle muscular do olhinho. Então, pensa como se fosse aqueles desenhos antigos, quando o pessoal vai tentar subir um piano, né, na janela, que aí um puxa de um lado, outro puxa do outro. Então, se um faz uma força a mais, o piano fica torto. Então, é a mesma coisa o olho. Se um músculo faz uma força a mais, o olho fica torto.
Mas isso é bem comum durante essa faixa etária. Além disso, tem esses casos aqui. O que seria isso? É o que a gente chama de falso estrabismo. Tá? Quando você olha assim, a criança parece muito estrabismo. Parece muito que a criança está com o olhinho para dentro. Porém, durante essa faixa etária, principalmente nos primeiros meses de vida, até 1 ano de idade, a criança ela tem a base do nariz mais achatada. E isso é comum por conta também do desenvolvimento dos ossos da face. E também essa pregazinha aqui, né, que está dos dois lados, que a gente chama de epicanto. Isso também é comum na criança. Então, as duas coisas fazem uma impressão, fazem com que a criança tenha essa impressão de estrabismo. Então, vamos lá, vamos organizar aqui, como disse o Dr. Álvaro. É comum? É comum durante esses primeiros 4 a 6 meses que a criança possa ter esse desenvolvimento do estrabismo por conta dessa imaturidade. Ok, depois disso, a criança pode ter o estrabismo independentemente disso. E, além disso, você pode ter esses casos, que é o que a gente chama de falso estrabismo. Também, essa criança aqui, mesmo que ela tenha isso, ela pode apresentar o estrabismo depois, muito tranquilamente. Tá? Então, aí vem a necessidade do exame oftalmológico ser rotina. Tá? Perfeito, Pedro. Maravilha, pessoal. Então, assim, nem tudo que parece é. Né? Então, assim, mas se parece, é suspeito e merece uma avaliação oftalmológica completa. Tá? Então, seu filho só vai estar seguro, claro, se estiver protegido por Deus. Isso é importante a gente falar aqui. Não é com a força desse braço, não é com a força desse braço, é com a força do Pai. Só ele pode dar a força para a gente poder atuar e servir as pessoas. Então, se você está em casa com seu filho e ele está sentindo qualquer tipo de sintoma que você possa perceber ali de alteração no olho, de desvio, pode ser um pseudo, um falso estrabismo, mas você pensa logo que não é. Isso. Leva para avaliação oftalmológica para que a pessoa passe por uma avaliação e você fique tranquila. E se for também alguma coisa, que trate logo rapidamente e evitar depois complicações como a ambliopia, como nós já vamos falar daqui a pouco, tá bom? E por falar nisso, uma dúvida também muito comum que a gente recebeu aqui nas perguntas, quando a gente anunciou que ia ter essa gravação com você, doutor Pedro, é sobre a questão da consulta de grau de óculos. Doutor, eu já consultei ali para usar meu óculos e eu queria saber se isso identifica. Se só aquela refração que é feita para ótica, para vender óculos, se isso se identifica ali o estrabismo ou não, o que tem a ver grau com óculos, como é que é essa história? Explica um pouquinho. Então vamos lá. Só a consulta oftalmológica, vamos dizer, do grau do óculos, ela não vai identificar o estrabismo, tá? Então, você fazer na criança, a gente faz com a faixinha, com outro aparelho, né? Uhum. Mas no adulto, por exemplo, tá melhor esse ou tá melhor esse? Exatamente. Esse aqui não vai identificar o estrabismo. Uhum. Isso a gente tem que fazer o que a gente chama de teste ortóptico, tá? Que isso geralmente é o que faz... ou é o ortoptista, tem uma pessoa que faz isso, ou o estrabólogo, né, que é a minha especialidade. Especialista em estrabismo. Especialista, esse nome todo é especialista em estrabismo, tá? Então, quando a gente faz esse teste, a gente vai detectar esse desalinhamento ocular. E aí, voltando, pegando o gancho que você falou do grau. O grau ele é uma coisa que pode ser essencial no desenvolvimento do estrabismo. Então, lá quando eu falei que o estrabismo ele pode ser congênito, ou ele pode ser adquirido, ou seja, ele pode nascer com o estrabismo, ou ele pode adquirir depois. Essa parte, ela pode ser por conta de um grau alto. Perfeito. Entendeu? Então, esse grau alto pode ser de hipermetropia, perfeito, ou um grau de miopia, tá? Tanto um quanto o outro pode ocasionar um desequilíbrio na musculatura e causar o estrabismo. Perfeito, tô vendo. Agora vamos lá, acho que chegou a hora de a gente falar, pessoal, sobre uma pergunta também muito comum que existe, que é chamado o olho preguiçoso. Pessoal, vocês acham que o olho não tem preguiça? Existe o olho preguiçoso, chamada de ambliopia, amblos turvo, né? Opia, olho. Então, olho turvo, olho amblíope, o olho que é preguiçoso. Doutor, meu olho está com preguiça, como é que eu faço para despertar ele? Pois pronto, você vai ouvir agora o que é a ambliopia e como é que faz para poder desenvolver esse olho e qual é o momento ali, a janela cronológica, qual é o tempo específico para poder desenvolver esse olho e estimular essa pessoa que tem essa ambliopia. Primeiro, o que é isso, doutor Pedro? Então, vamos lá. Como você mesmo falou, a ambliopia é também chamada de olho preguiçoso, né? E isso já fala muito. O olho realmente, ele começa a ter a dificuldade de desenvolver a visão nos dois olhos. Pode ser, na verdade, nos dois olhos, mas a maioria das vezes é em um olho só, tá? Então, um olho fica atrás do outro. Um olho tem uma visão muito boa, ou uma visão melhor,
pode nem ser 100% também, e o outro tem uma visão deficitária, ou seja, menor do que o outro, tá? Então, para a gente atuar nessa parte, o estrabismo é uma das principais causas de olho preguiçoso. Então, o olho que está tortinho, o olho que entorta de uma forma mais fácil, esse olho, ele muitas das vezes ele vai ficar com essa aparência do preguiçoso. Por quê? Porque o cérebro vai entender que você não precisa ficar olhando com o olho reto e com o outro olho com o olho torto, porque senão você teria duas imagens, você teria uma visão dupla. Então, o que o cérebro vai entender disso? Não, eu vou desligar o olho que está torto. Então, ele desliga, é como se tivesse uma chavinha lá, ele desliga essa chave e esse olhinho que está torto, ele momentaneamente, ele vai ficar inutilizado. Durante os anos, essa inutilização dele vai levar a que essa visão ela não seja formada. Tá? E aí é o que vem a importância do tampão, né? Do tampãozinho de pirata que a gente coloca nas crianças. Tá? Então, o tampão é justamente para você forçar esse olho que está mais preguiçoso, você coloca ele no olho bom, tá? Muitas das vezes a pessoa acaba se confundindo, tá? Isso é muito comum. Acontece, né? Acontece com frequência. Qual o olho que eu vou ter que colocar? Vou colocar no olho bom, no olho que está torto. Não, é no olho bom, porque você quer forçar esse olho que está torto a enxergar. Então, você coloca no olho bom para você forçar ao longo do tempo, e isso demanda algum tempo. Às vezes a criança sente muito, a criança fala, eu não quero usar. A gente vai tendo algumas artimanhas, né, para tentar fazer com que a criança utilize, mas é muito importante ao longo do tempo, se são meses, às vezes anos de tratamento, os pais seguirem corretamente esse tampão, porque isso aí o prognóstico é muito bom, tá? E a janela de oportunidade que você estava falando, antigamente se tinha mais, os estudos mostravam que era entre, 4 anos e 12 anos. Mas hoje a gente já sabe que mesmo depois desses 12 anos, a gente ainda tem uma janela de oportunidade. Meu Deus do céu, o Pai Deus é bom demais. Porque quando eu estudei isso, eu e meu amigo do Reinaldo, a gente fez a nossa residência médica ali, e a gente acreditava que era só até os 7 anos de idade, não é isso? Até os 7 anos de idade havia um desenvolvimento adequado. Foi aumentando. Aumentou já? Foi aumentando, Na verdade, essa janela é melhor. Ótimo. É melhor ali entre 4, 10, 12 anos. Essa janela é a melhor. Ótimo. Porém, mesmo depois disso, principalmente a pessoa que nunca usou, ou seja, a gente chama de virgem de tratamento, nunca usou tampão. Certo. Essa pessoa ainda tem uma grande possibilidade de responder. Ótimo. Entendeu? Pessoal, então é isso, pessoal. A esperança foi renovada agora nesse momento. Pronto. Você que está aí no Spotify no carro, já para o carro. Parou no sinal aí, não pega o celular porque não pode, mas encosta o carro do lado aí. Pega isso aqui e manda para as pessoas que você conhece. Mesmo uma pessoa que tem um olho preguiçoso já depois de uma certa idade, a gente pode tentar estimular de alguma forma, o Dr. Pedro vai atuar nessa parte e poder, de repente, melhorar um pouquinho a visão da pessoa, aquela que não foi desenvolvida na infância. Isso. Mas, claro, que quanto mais precoce for o atendimento, mais precoce for o tratamento, o uso do tampão para estimular esse olho que está torto a se desenvolver, melhor vai ser a tendência de ter uma visão aí no futuro, não é isso, doutor Pedro? Na fase adulta, vamos botar aí depois de 18, 20 anos, a resposta é bem difícil, vamos botar assim. Mas desafiadora, né? Desafiadora. É desafiadora. Tá? Mas assim, principalmente dessa faixa etária da criança e do adolescente, eu, pelo menos, a minha prática, eu sempre tento. Porque assim, por mais que você ganhe uma linha de visão, ou seja, você ganhe um pouquinho, isso já é um prognóstico bom. Perfeito. Pessoal, uma linha de visão, 10% de visão, entendeu? Então, assim, faria diferença se você enxergar 10% a mais, meu Deus do céu. Faria muita diferença. Tudo vale a pena, tá? E para quem não sabe, pessoal, o Dr. Pedro agora a gente está levando para o interior do Maranhão. Ou seja, está levando não só para São Luís, mas para o interior do Maranhão, ou seja, para nossas unidades de Rosário e a unidade que atende todo o leste maranhense, região de Rosário, região do Muni, região de Itapecuru e Lençóis Maranhenses, mas também para a Baixada Maranhense. Então, você que está aí na Baixada Maranhense, que atende 32 cidades, uma região de 1 milhão de pessoas do oeste maranhense, que era totalmente desassistida, não tinha um oftalmo pediatra naquela região, e agora o Dr. Pedro vai estar lá, em breve, né, Pedro, para começar a gente vai se organizar, né? Para estar lá para atender aquela população. Já vou falar com os diretores de escolas, meus amigos, o secretário de saúde, toda a equipe lá de prefeitos e amigos nossos, para poder avisar, né, de colocar lá na televisão, para você aparecer, e as pessoas poderem ter a oportunidade um dia, já agendar com antecedência já, a consulta com o Dr. Pedro, tá? Levar suas crianças, pessoas que têm o olho torto, porque existe uma questão, Dr. Pedro, chamada bullying, né?
Existe uma questão chamada autoimagem, entendeu? Como as pessoas têm ficado, às vezes, se retraindo muito com a autoimagem, porque tem o olho torto. Ah, tá com o olho vesgo, tá com o olho torto, ele tem olho no peixe, olho no gato. Então, assim, esse tipo de situação, hoje ela tem um fim. Ou seja, existe uma solução para isso. Então, você não é obrigado a ficar com o olho torto, chamado de vesgo, a vida toda. Você tem o Dr. Pedro aqui no Maranhão, agora fazer esse tipo de atendimento na Olhar Saúde. Você pode ligar lá e fazer sua avaliação, agendar, vai no Instagram da clínica, Clínica Olhar Saúde, pode fazer o que você quiser e passar por essa avaliação. Ter a oportunidade de você colocar seu olho no lugar e até desenvolver a sua visão. Não é isso, Dr. Pedro? Isso é muito importante. Estou aqui tomando uma aguinha do Dr. Pedro, vai falar um pouco mais sobre isso agora. Como está o ânimo dele, a motivação dele de atender as pessoas do Maranhão, não somente em São Luís, porque o pessoal está cansado de ter que sair São Luís. Para quem não sabe, pessoal, quem está vendo aqui de outro estado, no estado do Maranhão, a nossa capital, que é São Luís, ela está muito aqui no litoral. Existe um estado todo para o interior. É distante, doutor Pedro. Você morou muito tempo fora, mas você conhece o Maranhão. Então você sabe que é distante viajar, doutor Reinaldo. 4 horas, 5 horas, 6 horas, 12 horas de balsa para cá, 12 horas de viagem, para cá quase 10 horas. Então, assim, é importante que a gente leve o cuidado até o interior do Maranhão. Nas nossas estradas, então, né? Exato, a gente tem tudo, a gente espera que melhore, né? Mas assim, que a gente possa ir levar esse cuidado para as pessoas que precisam, e eu quero poder contar contigo em relação a isso. Então é isso, doutor Pedro. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, afinal, qual é o tratamento? A pessoa está com estrabismo, já falou um pouco sobre tampão, já falou um pouco agora sobre a questão de cirurgias, né? Aquela cirurgia corretiva do estrabismo. Como é que funciona esse tipo de situação? Pronto. Então, cirurgia, eu brinco assim, porque acontece muito do adulto também chegar e falar assim, olha, eu sempre tive o olho torto, nunca me incomodou, mas eu gostaria de saber se daria para corrigir. Olha, eu sempre falo, a idade para correção é você nasceu até você morrer. Você pode corrigir, tá? Então, assim, claro que depois na fase idosa, você tem que ter outros fatores para você ter relevância, né? Para ver se a cirurgia vai ser benéfica ou não para você. Amém. Aí, risco cirúrgico, tudo isso. Mas, na teoria, em qualquer idade você consegue fazer essa correção. E a cirurgia, na verdade, é uma cirurgia que eu digo assim, é tranquila. É uma cirurgia muito tranquila porque você não adentra dentro do olho. Você não mexe nada dentro do olho, tá? Você mexe na superfície do olho. Então, nessa partezinha branca do olho, que a gente chama de esclera, tá? Então, é nela, em cima dela, onde o músculo está deitadinho, que você vai... Pronto, aqui, perfeito. Então, nessa partezinha branca do olho, que a gente chama de esclera, é onde o músculo está deitadinho. Então, a gente tem musculatura em cima, embaixo, do ladinho próximo do nariz, aqui do lado contrário. Então, todas essas musculaturas é onde a gente atua para fazer a correção do estrabismo. Você atua em todas? Não. Depende do tipo de estrabismo. Vamos lá. Você tem um estrabismozinho que o olhinho é voltado para dentro, tá? Então, você tem esse aqui, o último aqui, ó, chama esotropia. Então, o olhinho é voltado para dentro. Então, o que a gente muito provavelmente vai fazer na cirurgia? A gente vai desgrudar esse músculozinho aqui mais próximo do nariz, tirar ele de onde ele está e colocar ele em outra posição para enfraquecê-lo. Tá? Então, ou você enfraquece um músculo, colocando ele numa posição atrás, onde ele já está, ou você fortalece o músculo para tentar colocar, para tentar dar-lhe mais força. Aí, no caso, seria o outro músculo aqui. Né? Mas é uma cirurgia que eu digo muito tranquila. Claro que toda cirurgia tem seus riscos, tá? Isso aí, se você vai tirar um sinalzinho na pele aqui, você vai ter um risco. Mas são cirurgias geralmente que em 1 hora você consegue colocar. Entendi, muito bom, pessoal. Então é isso aí, ó, cirurgia. Quando a gente fala assim, cirurgia tranquila, a gente tranquila, na verdade, para o médico, na verdade, para o paciente também é tranquilo. Mas toda cirurgia requer o seu cuidado, por isso na Clínica Olhar Saúde a gente tem um protocolo, viu, doutor Pedro? Você está chegando agora, você está vendo, e vai receber um protocolo clínico e um protocolo de pré-operatório. Todo paciente passa por uma avaliação cardiológica, passa por uma avaliação laboratorial com todos os seus exames, avaliação também com outros colegas. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de estrabismo, passa por mim, passa por doutor Reinaldo, para avaliar a retina primeiro, para avaliar qualquer tipo de situação. A gente documenta com uma retinografia todas as cirurgias, para não haver nenhum tipo de problema depois em relação a isso. E a gente sabe que é tudo isso muito seguro para favorecer você, que é o paciente. Então, estrabismo é algo possível de ser tratado,
E existem também outras possibilidades que eu vou falar agora, que nem cirurgia, ou seja, seu caso pode nem precisar de uma cirurgia invasiva nesse ponto. Olha só como a medicina é tremenda, como ela vai melhorando cada dia mais. Então, pode ser feita essa cirurgia de tirar um músculo e colocar, para poder o olho que está muito forte para cá ficar reto, mas pode também aplicar uma medicação. Isso. E essa medicação quimicamente atuar, e ela vai enfraquecer o músculo. E eu queria saber sobre isso, levantar a bola para o Dr. Pedro falar sobre a questão do Botox. Ah, doutor, mas Botox não usa só mulher para esticar a pele, para tirar ruga, para poder ficar enxergando bem, para poder a mulher ficar toda bonita. E essa é uma das finalidades do Botox, que foi o mestrado da minha esposa. A doutora Raiz estudou só sobre Botox. Mas agora o doutor Pedro vai falar aqui para você. O Botox, qual é o papel dele no tratamento de estrabismo? Pois pronto. Se eu lhe falar, você já deve saber, mas se eu lhe falar que o Botox, na verdade, ele não foi criado para a pele, tá? Ele não foi criado com a finalidade estética. Porém, foi visto por um oftalmologista, um especialista em estrabismo chamado Alan Scott, lá nos Estados Unidos, que depois de ele fazer a aplicação da toxina botulínica, vulgarmente chamada de Botox, na musculatura do olhinho para enfraquecer, causava benefícios estéticos. E aí, claro que o Botox acabou sendo mais propagado para a parte estética. Então, a parte do Botox no estrabismo, ela justamente aquela parte que eu falei de enfraquecer a musculatura. Então, se você tem uma musculatura que está fazendo muita força de um lado, por exemplo, vamos botar aqui essa musculatura aqui que eu estou tocando, ela está fazendo muita força, tá? Então, o que você quer? Você tem que enfraquecê-la para você alinhar com a outra musculatura para fazer a mesma força. Então, você aplica dentro desse vermelhinho, que a gente chama de ventre muscular, você aplica a toxina botulínica, tá? Você faz essa aplicação, uma aplicação que é feita bem rapidamente, né? Você tem um procedimentozinho, uma pinça específica para você pegar o músculo, para você fazer a aplicação com a agulhinha, uma agulha de insulina, muitas das vezes, tá? E você aplica bem no meiozinho do músculo. Então, você aplicando essa toxina botulínica, o Botox, você vai enfraquecer esse músculo e o olhinho ele vai ter um melhor controle muscular. Ah, isso tem uma validade? Tem. Tá. Pessoal, então isso tem uma validade? Essa é a pergunta que eu ia fazer, doutor Pedro. Então, aplicou essa medicação, ela vai fazer o enfraquecimento do músculo, o músculo estava muito forte aqui puxando para dentro, ele vai ficar então alinhado, pode até passar um pouco mais, eu estou aqui imaginando essa situação, esse raciocínio clínico aqui, ok, ele pode até passar, mas depois ele volta, porque o próprio alinhamento vai estimular ele a ficar focado, sentado na imagem, ok, perfeito, dá para entender bem isso. Agora, quanto tempo dura? Essa é a pergunta que eu queria que você falasse agora, porque isso vai virar um short para vocês aqui no YouTube e no Instagram também. Vai virar um Reels. Vamos lá. Qual o tempo que o Botox dura para alinhar os olhos? Tá, então, vamos lá. Você aplicou o Botox na musculatura. Esse Botox, ele vai começar a atuar lá 1 semana, 2 semanas, que ele vai começar a fazer a atuar mais propriamente dito. E vai ter o pico de ação dele lá para 1 mês e meio, onde a gente tem o efeito máximo do Botox. Tá? Ele, assim como o Botox que você aplica na pele, ele vai ter essa validade geralmente ali para 4, 6 meses de uso. Tá? Então, depois de 1 mês e meio, 2 meses, ele vai enfraquecendo o efeito dele. Perfeito. Gradativamente, até o efeito não existir mais. Perfeito. Você tem ganhos depois que você faz isso? Tem, mas não são todas as pessoas. Tá? Então, você tem que... não são todas as pessoas que vão ser beneficiadas pelo Botox. Tá? Okay. Isso deixo bem claro. Mas nas pessoas que são beneficiadas por essa aplicação, você vai averiguar depois desse efeito máximo dele, se existe ainda algum desalinhamento ou não. Ah, voltou o desalinhamento. Ah, então se voltou, então quer dizer que a nova aplicação talvez não vai ser benéfica. Então aí muito provavelmente vai ser cirúrgico. Ah, ele teve efeito, ótimo. Mas esse efeito foi até, vamos dizer, foi 50%. Perfeito. Ele voltou 50% do que ele estava. Então ele já teve um efeito benéfico, muito provavelmente. Você pode fazer uma nova aplicação ou passar para a parte cirúrgica. Perfeito. Então todo efeito é válido, mesmo que não tenha efeito.
Porque isso já é uma resposta. É um resultado. Isso é um resultado. Perfeito. Tá? Pessoal, é isso. Esse é o Raciocínio Clínico. A gente está chegando já aqui quase ao final do nosso episódio do podcast de hoje sobre estrabismo, olho torto, olho vesgo. Nós falamos aqui com o Dr. Pedro Buna. Vamos ainda fazer mais duas perguntas para a gente poder finalizar e a gente concluir aqui esse primeiro episódio dele, porque eu já vou antecipar aqui o convite para ele e ele ainda vai falar do caso clínico dele, que mais marcou a vida dele, que paciente foi esse, e a gente vai poder falar aqui com ele sobre outras situações também. Então já aviso vocês de Rosário, você da região da Baixada Maranhense, de Pinheiro, que não precisa mais se deslocar até São Luís, não precisa mais sair do leste do Maranhão, viajar quilômetros, deixa que a gente viaja, a gente vai até você. Então a gente leva para você o oftalmopediatra, para você o especialista em córnea, glaucoma, catarata, retina e correção do grau a laser. Doutor, a Olhar Saúde é focada para cirurgias? É focada para cirurgias. A nossa clínica é clínica e cirurgia dos olhos. Então, você que precisa de um tratamento de cirurgia de catarata, não tratamento em mutirão, não tratamento com muitas pessoas juntas, mas um tratamento organizado, com cuidado, com lentes trifocais, lentes que você pode ficar sem óculos depois da cirurgia. Um tratamento de diabetes, não com aplicações todos os meses, sem nem saber como é que está a hemoglobina glicada, sem saber como é que está o controle da doença, mas uma equipe multidisciplinar que possa gerar um cuidado para você. Um paciente com glaucoma, não só que está usando colorida há 3, 4 anos, sem nem fazer nenhum tipo de exame, mas um acompanhamento frequente, com exames, mensalmente, o paciente está vindo até o médico, tudo isso. Existe um efeito na medicina chamado efeito Walthorne, que é a mudança de comportamento que existe quando você é vigiado. E a gente usa esse efeito, grava aí, ó, efeito Walthorne. Então a gente usa isso na nossa prática médica. Quando o paciente tem glaucoma e ele vinha com os nossos especialistas, Dr. Vinícius Albuquerque, doutora Kaline Queiroga, e ele ficava um ano sem voltar, ele vinha totalmente descompensado. Quando o paciente tem uma frequência de retorno, uma frequência, um cronograma, um programa que nós temos de acompanhamento, que eu coloco em dia, esse paciente raramente descompensa. Ele está querendo teimar, doutor Pedro, ele já vem e segue o tratamento correto, usando o efeito Walthorne a nosso favor. Isso é ciência aplicada na vida das pessoas. A gente espera que você possa vir, seja muito bem-vindo aqui ao Grupo Olhar Saúde e que entre nesse espírito, entre nesse propósito, que é, hoje, com 30 mil pessoas nós temos no Maranhão, só para atendimento particular, sem atendimento de SUS e sem atendimento de plano de saúde. Isso, se me falasse alguns anos atrás, eu acharia que era um milagre. Com certeza. Eu, nem nos meus melhores sonhos, eu poderia entender que nas nossas 4 unidades, 30 mil pacientes atendidos, todos particulares, a gente conseguiria atingir isso em tão pouco tempo. E isso, não tenho dúvida que isso é graça de Deus na nossa vida, e você sabe muito bem o que é isso. Tá bom? Pessoal, então vamos lá, para as considerações finais. Doutor Pedro, qual foi o caso mais transformador de paciente que você teve ao longo da sua vida, meu amigo? Olha, teve vários. Revelações, apocalipse, revelação, vai lá. Teve vários, mas na parte do estrabismo, porque tem a parte da oftalmopediatria de forma geral, certo. Mas na parte do estrabismo, eu vou colocar na minha especialização do estrabismo, quando eu tive uma menininha de 5 anos de idade, 5 a 6 anos de idade. Amém. Ela tinha um grau de miopia menos 15, nos dois olhos, menos 15, menos 13 no outro olho. E ela completamente funcional, bailarina, perfeito. Faz no caso, não. faz balé, me esqueci o nome, não é polo aquático, é balé aquático, é alguma coisa assim do tipo. Perfeito. Então, assim, uma criança completamente funcional, mesmo com seus 15 graus de miopia. Lá em BH isso aí? Lá em BH. Em BH. Então, com tudo isso, esse grau alto de miopia que ela tinha, levou ela a ter uma baixa visão. Tá? Isso é muito comum. E essa baixa visão dela, mesmo que ela fosse totalmente funcional dessa forma, ela tinha a baixa visão, uma das coisas que podem levar o estrabismo também, tá? Que a gente não chegou a falar, mas a baixa visão vai levando, muitas das vezes, o olhinho a ficar tortinho para fora. Perfeito. Tá? Isso ao longo da vida, tá? E ela tinha estrabismo grande. E por isso ela sofria, como você falou, muito bullying, tá? E isso para a aparência dela, para ela mesma, isso era muito, muito desconfortável, tá? Então, ela e a mãe dela acompanhou com a gente lá no hospital, fez a cirurgia, ficou maravilhoso. Amém. Com seus menos 15 graus, com o olhinho totalmente alinhado. E isso, ela levou pouco tempo de recuperação, geralmente do estrabismo, pegando esse gancho, geralmente ali 1 mês,
geralmente é o período que eu, pelo menos, levo a dar liberdade para a pessoa para começar esportes e tudo, mas a primeira semana é o principal. Perfeito. A primeira semana ali de atividades escolares, a pessoa fica mais reclusa. Então, ela foi uma das pacientes assim, que eu via, nossa, mas é um estrabismo muito grande. Amém. Eu tinha medo de tentar ajudar ela. Certo. Mas Deus foi mais e me levou tanto eu quanto minha companheira, a fazer a cirurgia nela, e ela ficou perfeita, ficou linda. Mesmo com a baixa visão, mesmo com os 15 graus de miopia, isso tudo levou ela a ser mais feliz com ela mesma. Legal. E eu acho que isso que é legal, isso que é reconfortante pra gente. Amém. Mais do que o ganho que você tem ali fiz uma cirurgia, ficou ótima, mas qual é o resultado para aquela pessoa? Exatamente. Isso é o que é o mais reconfortante. Perfeitamente, o significado. Pessoal, esse é o Dr. significado. Pedro. Vocês puderam conhecer um pouquinho só do coração dele. Nós vamos conhecer muito mais, porque eu vou convidar ele para fazer parte aqui de novos episódios do Pode Olhar Cast, né? E também fazer parte das ações sociais que nós fazemos, Dr. Pedro. A gente tem aqui um braço do Grupo Olhar Saúde, que é o braço social, que é o olhar social. A gente faz palestras, faz orientações, faz ações sociais. Todos os sábados, inclusive, temos o Sábado da Visão. Avaliação gratuita para a população do Maiobão, da área do Anjo da Guarda, para a área de Rosário e para Pinheiro também. Então, aqui deixo já para vocês aqui esse tipo de convite. Para você também, para participar comigo, de participação em escolas. Essa semana agora foi uma ação social que nós tivemos na TV Record, no bairro de Fátima. Fizemos lá uma ação social muito boa, por sinal. Muitas crianças estavam lá também. Isso é muito importante. Pessoal, pode parecer brincadeira, Dr. Pedro, mas para nós é uma manhã que a gente vai lá. Mas para a maioria das pessoas é a primeira consulta oftalmológica da vida. Imagina. Eu vou repetir para vocês, acho que não dá para vocês entenderem. Pessoal, a gente é uma manhã nossa. Eu falo isso para o nosso grupo de médicos. Eu fecho meu consultório na hora. Fecho para ir lá. Porque não é por mim. Na outra semana eu compenso. Na outra semana eu atendo o dobro, se for preciso. Agora, a oportunidade para aquela pessoa que está lá, que saiu da sua casa, até brinca assim, passou talco, alfazema, e chegou e vem consultar, Reinaldo, é aquele momento da vida dela. E uma palavra de um médico para uma criança inspira uma criança. Como eu fui inspirado pelo Dr. Carlos Humberto, que é oftalmologista, quando eu fui consultar com ele, eu tinha 13 anos de idade. E eu falei, me inspirei, quero ser que nesse cara. Então, assim, eu quero hoje poder, Deus permitir, ser uma inspiração. Você é uma inspiração. Essa sua história, você é uma inspiração para essa garotinha de Belo Horizonte, que eu tenho certeza que ela não esqueceu de você. Então, assim que a gente tem que se tornar inesquecível para as pessoas, sem inspiração, porque toda pessoa precisa de uma referência e que ela seja boa. Com certeza. Então, é assim que eu quero finalizar o podcast de hoje, sabendo assim, qual é a sua referência? Qual é a sua referência de cuidado com a visão? Aonde você busca cuidado? Se você tem uma criança até 12 anos de idade, eu assino embaixo, eu entrego, digamos, você aos cuidados de um médico da minha confiança, do nosso grupo de clínicas Olhar Saúde, que é o Dr. Pedro Buna. Então, meu amigo, muito obrigado pela confiança. Veio falar comigo, estando ainda em Belo Horizonte, que gostaria de integrar, porque conhece o grupo Olhar Saúde, e hoje a gente recebe ele aqui nas unidades do grupo Olhar Saúde, que são 4 por enquanto, e ele será muito bem-vindo para atender vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários aqui do canal do YouTube. Você que está no Spotify também pode mandar sua mensagem, liga na central da clínica 4009-6956, vou repetir, 4009-6956, mande a foto da sua receita, mande o seu exame de glicemia para avaliar a questão de diabetes, mande a foto dos seus exames, temos uma equipe pronta para te responder gratuitamente, qualquer tipo de dúvida que você tenha, e você agende sua avaliação com o Dr. Pedro Buna, que está aqui para atender você, que tem o estrabismo, ou que tem uma criança até 12 anos de idade precisando de um especialista para poder avaliar, ok? Dr. Pedro, suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado pela participação no podcast de hoje. Álvaro, eu tenho que agradecer. Desde que eu cheguei aqui, na verdade, foi só bênção realmente na minha vida. Amém. Você me abraçou de uma forma, Raiza, todo mundo. Só tenho a agradecer. Espero contribuir da forma como eu possa, totalmente, 100% para tudo isso que você está falando. Amém. Pois realmente, como você falou, a gente tem que ser inspiração, a gente tem que ser sal e luz nesse mundo. Amém, né? amigo. Então, a gente tem que inspirar, a gente tem que cuidar das pessoas, e isso é o que eu sempre me propus quando eu entrei na medicina. Muitas das vezes a gente acaba, às vezes, titubeando, se perdendo no meio do caminho. Exatamente. Mas isso é algo que eu com certeza vou aumentar muito aqui
na clínica. Muito obrigado, viu? Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, e esse foi o podcast de hoje. Agradeço a todos vocês pela audiência. Isso aqui só funciona por vocês. Deixem embaixo seus comentários e suas sugestões de próximos episódios aqui sobre dúvidas sobre oftalmopediatria, sobre estrabismo, que eu vou convidar depois o Dr. Pedro de novo para ter a gentileza de vir aqui e a gente gravar mais uma vez sobre esse tema, algumas dúvidas específicas que podem ter ficado. Muito obrigado a todos vocês. Um excelente dia. Que Deus abençoe a todos.